Capítulo 2 dos procedimentos. Forma de realização. Artigo 5º. O pregão na forma eletrônica será realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à distância e em sessão pública, por meio do sistema de compras do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º, além do disposto no caput, poderão ser utilizados sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias. Etapas. Artigo 6º. A realização do pregão na forma eletrônica observará as seguintes etapas sucessivas. Inciso 1. Planejamento da contratação. Inciso 2. Publicação do aviso de edital. Inciso 3. Apresentação de propostas e de documentos de habilitação. Inciso 4. Abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva. Inciso 5. Julgamento. Inciso 6. Habilitação. Inciso 7. Recursal. Inciso 8. Adjudicação. Inciso 9. Homologação. Critérios de julgamento das propostas. Artigo 7º. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital. Parágrafo único. Serão fixados critérios objetivos para a definição do melhor preço, considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais condições estabelecidas no edital. Documentação. Artigo 8º. O processo relativo ao pregão na forma eletrônica será instruído com os seguintes documentos, no mínimo. Inciso 1. Estudo técnico preliminar, quando necessário. Inciso 2. Termo de referência. Inciso 3. Planilha estimativa de despesa. Inciso 4. Previsão dos recursos orçamentários necessários com a indicação das rúbricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços. Inciso 5. Autorização de abertura da licitação. Inciso 6. Designação do pregoeiro e da equipe de apoio. Inciso 7. Edital e respectivos anexos. Inciso 8. Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso. Inciso 9. Parecer jurídico. Inciso 10. Documentação exigida e apresentada para a habilitação. Inciso 11. Proposta de preços do licitante. Inciso 12. Ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros: a linha A, os licitantes participantes; a linha B, as propostas apresentadas; a linha C, os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; a linha D, os lances ofertados, na ordem de classificação; a linha E, a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; a linha F, a aceitabilidade da proposta de preço; a linha G, a habilitação; a linha H, a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação; a linha I, os recursos interpostos, as respectivas análises
e as decisões, a linha J, o resultado da licitação. Inciso 13. Comprovantes das publicações. A linha A, do aviso do edital. A linha B, do extrato do contrato. A linha C, dos demais atos cuja publicidade seja exigida. Inciso 14. Ato de homologação. Parágrafo 1º. A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para a comprovação e prestação de contas. Parágrafo 2º. A ata de sessão pública será disponibilizada na internet, imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre. Capítulo 3 do acesso ao sistema eletrônico. Credenciamento. Artigo 9. A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão na forma eletrônica serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico. Parágrafo 1º. O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal intransferível. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação solicitar junto ao provedor do sistema o seu credenciamento e do pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio. Licitante. Artigo 10. Na hipótese de pregão promovido por órgão ou entidade integrante do SISG, o credenciamento do licitante e sua manutenção dependerão de registro prévio e atualizado no SICAF. Artigo 11. O credenciamento no SICAF permite a participação dos interessados em qualquer pregão, na forma eletrônica, exceto quando o seu cadastro no SICAF tenha sido inativado ou excluído por solicitação do credenciado ou por determinação legal. Capítulo 4. Da condução do processo. Órgão ou entidade promotora da licitação. Artigo 12. O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão ou pela entidade promotora da licitação, com apoio técnico e operacional do órgão central do SISG, que atuará como provedor do sistema de compras do governo federal para os órgãos e entidades integrantes do SISG. Autoridade competente. Artigo 13. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora da licitação. Inciso 1. Designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio. Inciso 2. Indicar o provedor do sistema. Inciso 3. Determinar a abertura do processo licitatório. Inciso 4. Decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão. Inciso 5. Adjudicar o objeto da licitação quando houver recurso. Inciso 6. Homologar o resultado da licitação. Inciso 7. Celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços. Capítulo 5. Do planejamento da contratação. Orientações gerais. Artigo 14. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte: inciso 1. Elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência. Inciso 2. Aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade competente ou por quem esta delegar. Inciso 3. Elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Inciso 4. Definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições, que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública. Inciso 5. Designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.